Legal. Amém. Deus é bom, amém, gente? Amém. Glória a Deus. Livre para ser amado. Levante uma das suas mãos e diga isso: eu sou livre. Eu sou amado. O meu Deus me ama intensamente, profundamente, incondicionalmente. E eu sou livre para entender esse amor, receber esse amor. Eu sou livre para ser amado. Aleluia! Gente, não há lugar nenhum na Bíblia que coloca ênfase em você amar a Deus, a não ser na lei. Na lei, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força. Na nova aliança, o que é pedido de você é que você creia. O esforço que a Bíblia pede em relação ao amor não é que você mostre o quanto você ama a Deus, mas o quanto você ama o seu próximo. Na antiga aliança, você amava o seu próximo como a si mesmo. Na nova aliança, você ama o seu próximo como Jesus te amou. E esse modo, essa qualidade de amor é impossível de ser realizada pelo esforço do homem. Na lei eu podia me esforçar para amar o meu próximo como a mim mesmo, mas na nova aliança não tem esforço humano que faça com que eu consiga amar o meu próximo como Jesus me amou. Eu preciso primeiro, antes de mais nada e acima de tudo, entender o quanto Ele me ama. Quando eu entendo o quanto Ele me ama, ou seja, quando o amor ágape, o amor incondicional, sobrenatural de Deus é revelado, derramado sobre o meu coração, conforme Paulo diz que acontece, que Ele derrama, o Espírito Santo derrama sobre nós o amor incondicional, o amor ágape. Quando isso acontece, é com esse amor que eu passo a amar a Deus. Não mais um amor humano, não mais um amor natural, não mais um amor que se equivale a simpatia, boa educação. Eu não amo o meu próximo simplesmente com simpatia, boa educação, um lindo sorriso. O amor humano depende dessas coisas apenas. Mas é preciso que eu entenda que amor sobrenatural independe, vai além dessas coisas. O amor sobrenatural vai muito além dessas coisas. Então, não é simplesmente um fato de simpatia. Por quê? Porque há pessoas na igreja por quem, de repente, você não tem simpatia. Não é uma questão de simpatia. E amar é uma decisão, é uma escolha, não é um sentimento. É uma decisão. O genuíno amor gera sentimentos. O genuíno amor gera sentimentos, mas os sentimentos em si não geram necessariamente amor. O amor é uma decisão. Eu decido amar. Se não fosse uma decisão, seria extremamente cruel haver mandamentos na Bíblia ordenando que a gente ame. Um novo mandamento vos dou. Jesus não disse, olha, orem e peçam ao Pai que envie um sentimento positivo para que vocês amem o seu próximo. Ele disse, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Havia um Antigo Testamento com um antigo mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não era um pedido, não era uma sugestão, era uma ordem. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus vem e diz, eu dou para vocês agora um novo mandamento. Aquele mandamento caducou, aquele mandamento ficou para trás. Um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Amor é um mandamento. Se é um mandamento, depende de uma escolha em obedecer ao mandamento. Amém? Então eu preciso agora entender que eu sou livre para ser amado. Somente quem é livre para amar. Somente quem é livre para ser amado. Amém, gente? Somente quem é livre para ser amado. Somente quem é livre para amar. E eu quero falar hoje sobre você e eu sendo cuidados pelo Supremo Pastor. João capítulo 3, os versículos 16 e 17. O versículo 16 é super, mega conhecido. Mas as pessoas gravam o versículo 16
mas deveriam gravar junto o 17. Por falta de gravar, de decorar e saber o versículo 17, embora saibam o versículo 16, a igreja julga muito mal ao caráter de Deus. Entende pessimamente o caráter de Jesus. Entende pessimamente a questão da segunda vinda, o trono do juízo, o trono da graça. A igreja entende mal, julga mal, interpreta mal muitos versículos bíblicos, por falta de compreender o versículo 17 de João 3. Por falta de entender o capítulo 3, versículo 17, muita coisa do Apocalipse é mal interpretada. Por falta de entender João 3,17, muita coisa a respeito da segunda vinda de Jesus e do juízo eterno é mal interpretada e pessimamente ensinada para a igreja. Se pegam versículos que falam de juízo que não tem nada a ver com a igreja, se pegam versículos que falam sobre tribulação, grande tribulação, que não tem nada a ver com a igreja, e se aplica à igreja por simplesmente desconhecer João 3,17. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não conhecerá a face do anticristo. O anticristo é um espírito que já estava presente no mundo na época de João. João fala claramente sobre o espírito do anticristo que já estava presente. E o mundo já viu N anticristos se manifestando na história. Nero era um anticristo. Vários imperadores romanos foram anticristos. Hitler era um anticristo. E vários anticristos se manifestaram na história passada e recente. Mas há um em especial que virá numa data que você não sabe, que eu não sei, e esse aí vai fazer um estrago desgraçado, violento no mundo inteiro. Mas você e eu não vamos conhecer a cara desse miserento. Você e eu não vamos ver a cara desse desgraçado, porque no momento em que o anticristo, que pode já ter até nascido, já pode estar no mundo, mas você e eu não veremos a manifestação dele, porque se está ruim hoje, você não imagina o que será a tribulação e a grande tribulação. A igreja passa por lutas, problemas, dificuldades, desde que a igreja é igreja. Irmãos nossos em Cristo foram colocados em arenas romanas, devorados por feras. Devorados por feras para o prazer e o deleite de pessoas sanguinárias assistindo aquele espetáculo de horror. Irmãos nossos na União Soviética, em países totalitários, e ainda hoje, a União Soviética deixou de existir, mas ainda hoje existem países com doutrinas e políticas anticristãs, aonde pastores são presos e mortos. A imprensa não divulga isso, isso não vira notícia, isso não é notícia na Globo, na Band, na Record, na CNN, na Fox, em lugar nenhum. Mas todo dia há cristãos sendo mortos, torturados por causa da sua fé em Cristo. Só Deus sabe o que está acontecendo com os missionários e cristãos no Afeganistão. Só Deus sabe, a imprensa não tem divulgado. Eu recebi notícias de uma pessoa que tem contato com pastores, missionários lá no Afeganistão. E eles estão pedindo oração, porque esses homens e mulheres que estão lá estão sendo perseguidos, presos e mortos. A igreja passa por tribulação e problemas desde que ela existe, e Jesus previu isso. Ele disse: no mundo vocês passam e vão passar por aflições, mas o mundo não entende, e a igreja não tem a mínima ideia do que virá quando o anticristo se manifestar. Se você acha que está ruim hoje, você não tem ideia do que vai acontecer nesse planeta quando o anticristo assumir o controle das coisas. Mas você e eu não estaremos aqui para ver a cara desse infeliz, porque Jesus virá arrebatar, buscar, tirar da face da terra a sua igreja antes, muito antes do anticristo ter controle sobre qualquer coisa. Por falta de conhecer, de entender, ler e receber entendimento simples, não precisa de uma revelação profunda, um entendimento simples sobre João 3,17, a igreja se perde em loquacidade.
em conversa que assusta, que amedronta. Você tem que estar preparado para passar pela tortura, pela morte. Você tem que estar preparado. Claro, eu estou preparado. Gente, eu tenho uma convicção. A igreja não passar pela grande tribulação. Mas eu não sou dogmático a respeito disso. Porque se houvesse alguma coisa 100%, sem sombra de dúvida, marcada e dita na Bíblia sobre isso, ou sobre a igreja passar pela tribulação e grande tribulação, não teria debate teológico a respeito disso. Os teólogos debatem sobre isso, há séculos. Não, a igreja não vai passar. Não, a igreja vai passar. Não, ela vai ser arrebatada antes. Não, vai ser arrebatada depois. Vai ser arrebatada no meio. O debate é secular. E se tiver que passar, eu vou passar. E não adianta fugir não, que eu vou te entregar. Se me prender e disser, olha, por causa de Jesus tu vai morrer, mas primeiro vai dizer quem era membro da nova. Eu faço a lista inteira e passo. O nome de todo mundo. Mas eu não estou nem aí, porque o meu destino eterno e o seu já está selado. Amém? O meu e o seu destino eterno já está selado. Agora vamos lá, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas agora vem o versículo 17. Esse versículo é chave para você entender. Porque Deus, aqui nessa versão diz, por quanto? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual foi o ministério de Jesus há 2000 anos atrás? Há 2021 anos atrás. Qual era o ministério de Jesus? Salvação. Salvação. Pergunto eu a você, o ministério dele de lá para cá mudou? Não. Não. O ministério de Jesus hoje continua vivo, agindo, e é o mesmo que era naquele tempo. Salvação. Por isso, a primeira vez que Jesus tem um registro na Bíblia de Jesus pregando na sinagoga de Nazaré, foi a primeira pregação onde ele deu início ao seu ministério. Ele pegou o livro de Isaías e leu o livro de Isaías dizendo, olha, hoje se cumpriu essas escrituras. O que diziam aquelas escrituras? Eis que o Senhor me enviou, Ele me escolheu, Ele me chamou para pregar boas novas aos cativos, libertação aos cativos, visão aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro, entregou de volta para o assistente e não leu a segunda parte do versículo, porque a segunda parte do versículo de Isaías que diz, e pregar o ano aceitável do Senhor, a segunda parte diz, e anunciar o juízo do nosso Deus. Jesus fechou por quê? Porque o ministério, o juízo não vai acontecer? Vai. Mas é ministério de Jesus trazer juízo? Não. Por isso ele fechou o livro antes. E ele tinha autoridade para fazer isso. Eu e você não teríamos. Como é que eu posso ler a palavra pela metade? Não, eu tenho que ler tudo, porque eu sou apenas alguém que dá um recado de Deus. Mas Deus em pessoa fechou o livro que ele mesmo escreveu e não leu aquilo que ele escreveu. A anunciar o ano do juízo. Não. Eu vim em Jesus, ele veio para anunciar o ano aceitável, o tempo da graça, o tempo da salvação do nosso Deus. Amém? E esse versículo aqui é muito claro em dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso se chama graça. Como é que funcionava na lei? Na lei funcionava assim, Êxodo 21, versículo 24 e versículo 25, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Meu Deus do céu, que 2 versículos danados, hein? Terríveis. Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura,
paulada por paulada, pedrada por pedrada, olho por olho, dente por dente. Meu Deus! Mas Jesus recebeu golpes e feridas para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos, curados, restaurados, abençoados com toda a sorte de bênçãos. A cruz era um lugar de maldição, mas justamente na cruz Deus fez do lugar de maldição o lugar onde os nossos pecados foram plenamente perdoados. Plenamente perdoados. Jesus na cruz foi o nosso substituto. Por isso nós hoje não temos nenhuma maldição sobre a nossa vida. Porque Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá não pela lei, mas pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Coisa terrível é viver pela lei, tentando cumprir a lei. Por dois motivos. Primeiro, porque quem está tentando cumprir a lei, está tentando cumprir uma lei que já caducou. Isso é a primeira coisa terrível. A segunda é que ninguém jamais consegue, jamais conseguiu e jamais conseguirá cumprir os 613 mandamentos da lei, tintim por tintim, todo dia. Diariamente. Obedecer e seguir os 613 mandamentos. Agora, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se falhar em um, falhou em tudo. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gente, quando alguém pensa, eu mereço isso, eu não mereço aquilo, essa é uma linguagem da lei. Mas essa linguagem, o ser humano facilmente consegue entender. Eu mereço isso, eu não mereço aquilo. Mas muitos não conseguem compreender e entender a linguagem da graça. Para entender a mensagem da graça, você e eu precisamos de uma revelação. E revelação depende de um coração aberto. Deixa eu te dizer uma coisa. A graça entende quem quer. Só não entende quem não quer. Quando eu não quero e me fecho, eu não entendo. Quando eu me abro e passo a ter um coração ensinável, qual é a característica de um crente genuíno nascido de novo? Alguém que tem um coração, entre outras coisas, é claro, alguém que tem um coração ensinável, apto para aprender, pronto para aprender. Amém? Isso é uma característica de alguém que nasceu de novo, entre várias outras. Ter um coração ensinável. Só não aprende quem não quer. Só não entende quem não quer. Quem se posiciona de acordo com a tradição, com a lei, e desenvolve má vontade para aprender. Mas quando você se abre para aprender, e começa a entender o contexto bíblico, começa a entender a mensagem genuína do Evangelho, o seu coração se abre e você recebe a revelação da graça. Veja só o seguinte: Deus pegou a coisa mais terrível que o homem poderia fazer, ou seja, matar o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro inocente, que veio ao mundo fazendo apenas o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, e fez daquilo, dessa atitude horrorosa, de rejeição, de morte, fez daquilo a maior demonstração do seu amor por nós. Isso não é religião, isso é realidade. A realidade não se baseia na religião. A realidade é que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho inocente, não simplesmente unigênito, mas o seu Filho inocente, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ah, pastor, é verdade, sim, mas nem tudo é amor.
Deus é amor, mas nem tudo é amor. Porque Deus odeia o pecado. Você entende que Deus odeia o pecado na mesma medida e no mesmo modo que nós odiamos o câncer, mas amamos o canceroso? Quem é que odeia o câncer? Você odeia o câncer. Você não odeia a pessoa que está com câncer, não é isso? Por isso que você ora por ela. Não é verdade? Você descobriu que uma pessoa está com câncer. Posso orar por você? Pode. Mas se você estivesse com ódio, posso orar por você? Pode. Senhor, mata logo, que eu odeio esse câncer, essa pessoa. Se está com câncer, deve ter alguma maldição. Então leva logo. É assim que alguém ora? Não. Por que a gente ora? Senhor, livra essa pessoa desse câncer. Eu repreendo essa enfermidade. Você repreende. Cara, pastor, mas eu tenho câncer, mas eu tenho demônio. Eu repreendo o demônio assim mesmo. Não quero saber. Repreender o câncer, o demônio, o diabo, o que for. O que importa é que a gente ora porque a gente ama a pessoa, embora a gente odeie o câncer. Da mesma forma, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E ama profundamente, incondicionalmente, na mesma medida que Ele ama Jesus, na mesma medida que Ele ama a mim e a você. Você e eu já não somos pecadores. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você já não é um pobre miserável pecador. Você é santo, você foi justificado, você está numa nova condição, mas Deus ama o pecador na mesma medida que ama você e nos ama na mesma medida que ama Jesus. Isaías 53, os versículos de 4 a 6 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz, o juízo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Agora olha só o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Pedro pegou essa ideia, esse conceito de Isaías, e expressou isso de uma nova forma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e versículo 25. Diz lá: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis, vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vocês se converteram, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Alguém diga amém aí por esse versículo bíblico. A Bíblia usa várias imagens para descrever o caráter, a personalidade, o perfil do nosso Deus. Muita linguagem metafórica. Deus é personificado como uma rocha, como um lugar de refúgio. Ele é descrito também como fogo. Ele é descrito como um rei, uma torre forte, como o nosso escudo e por aí afora. Mas de todas essas imagens, em toda a Bíblia, a figura mais frequentemente usada é a figura do pastor. Uma vez ou outra você vai encontrar a Bíblia falando sobre Deus como o rei. Uma vez ou outra você vai encontrar a Bíblia falando sobre Deus como refúgio, como fortaleza. Algumas dessas imagens se repetem 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mas a imagem mais usada para falar a respeito do nosso Deus é a figura do pastor. Quando você perde a noção de Deus como o bom pastor que cuida de você, que te guia, que te dirige, que te supre todas as necessidades, que te restaura, que te segue com a sua bondade e a sua misericórdia onde quer que você vá, você abre porta para preocupação e para ansiedade. Basta você perder a visão de que Ele é
o bom pastor. O pastor que te guia. O pastor que cuida de você. O pastor que supre as suas necessidades. Se você perde a visão, ou se você não tem a visão de Deus como teu pastor, e eu volto a enfatizar, é a figura de linguagem mais usada para descrever o caráter, a personalidade, o perfil do nosso Deus. É a figura do pastor. Quando você perde essa visão de Deus como teu pastor e começa a ver Deus como teu juiz, começa a ver Deus como sei lá o quê, você perde a visão de Deus como teu pastor, você abre a porta para a preocupação e para a ansiedade. A preocupação e a ansiedade querem sempre te fazer se ver como o responsável número 1 por suprir e cuidar de você mesmo, da sua carreira, da sua segurança financeira, da sua segurança física, da sua família. Presta atenção, quando Jesus fala sobre não estarmos preocupados com absolutamente nada, não se preocupem, não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai de vocês sabe de tudo o que vocês precisam. Não se preocupem com o que comer, o que vestir. O que Jesus está dizendo? Você não é mais o responsável número 1 pelo seu suprimento, pela sua segurança da sua família, pela sua estabilidade financeira. O responsável número 1 por isso agora sou eu, o Senhor. Meu irmão, isso tem que estar muito bem solidificado, enraizado no nosso coração. Porque quando a gente não cria raízes, quando esse pensamento, quando essa revelação, esse entendimento não cria raízes no nosso coração, é fácil da ansiedade vir. Porque a gente se vê como o número 1 para fazer e trazer o suprimento, a segurança e etc. da família, da casa, dos filhos. E nós não somos. Nós somos dependentes dele. Ele é o nosso pastor, ele cuida de nós, ele é o nosso supridor, ele é o nosso provedor e ele é o número 1 nessa tarefa. Não somos nós. A nossa tarefa, antes de mais nada, é crer. Antes de trabalhar com afinco, com capricho, com excelência, a minha tarefa é crer. Eu trabalho com capricho, eu trabalho com excelência, eu trabalho com afinco, eu me dedico, mas antes de tudo isso eu creio que o Senhor abençoará o trabalho das minhas mãos. Porque Ele é o responsável número 1 pelo suprimento da minha vida. Ele é o responsável número 1 e Ele só é o responsável número 1 porque Ele me ama. Porque Ele te ama profundamente. Duvidar da capacidade de Deus suprir as tuas necessidades é duvidar do amor dele por você. A preocupação e a ansiedade são tentativas do inferno fazer você duvidar do amor de Deus por você. Porque se Deus não me ama tanto, é claro que Ele não vai suprir todas as necessidades. Ele vai me deixar passar por algumas para ver se eu me toco, para ver se eu me ligo. Não, Deus não precisa desse tipo de recurso. Deus te ama e ponto final. E Ele é o teu supridor, Ele é o teu provedor. Lucas capítulo 15, versículos 4 a 7. Jesus diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo umazinha delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu digo a vocês que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, meu irmão, presta atenção no seguinte: nunca, jamais foi Deus que se afastou de nós. Ele sempre nos amou profundamente. A nossa rebelião é que nos fez ficar distantes, fugindo dele, tentando impedi-lo de nos encontrar, até o momento em que a gente chega ao fim de nós mesmos. Você foi encontrado por Deus porque você chegou ao fim de si mesmo. Porque você tentou, foi para essa religião, aquela religião, a outra religião. E se há uma coisa que não agrada a Deus, é esse treco
chamado religião. Porque religião é o homem que pega a Bíblia, interpreta do seu jeito e do seu modo, e começa a sacar coisas daqui, coisas que estão aqui dentro às vezes. Ele começa a sacar, e ele começa a inventar ritos, rituais. Então, por esse caminho aqui, eu vou chegar a Deus. Não vai. Principalmente quando ele extrai ritos e rituais da antiga aliança. Não vai chegar a lugar nenhum. E isso vai no final gerar uma frustração tão grande, tão tamanha, que só tem duas opções. Ou ele quebra e se afasta, ou ele quebra e se encontra com Deus. Eu só sou hoje um pastor porque um dia eu me quebrei e encontrei Deus. Eu cheguei ao fim de mim mesmo. Eu cheguei a um ponto onde não dava mais, onde eu já não me suportava. Muita gente não me suportava, mas eu já não me suportava. Enquanto só os outros não me suportavam, eu estava bem. Mas no momento em que eu passei a não me suportar, foi o momento em que eu disse, Deus, não dá mais. Agora ou vai ou racha. Ou você se revela a mim, ou você aparece de fato, ou você me mostra, ou então já era. E no momento em que eu comecei a concluir que já não dava mais, foi quando Deus entrou no circuito para me salvar. Não foi um processo de um dia, foi um processo de meses, e eu poderia dizer de anos, e foi na verdade o processo de uma vida, porque Deus já estava no meu encalço desde o meu nascimento. Desde o teu nascimento, Deus já estava atrás de você. E quando a gente não chega a essa conclusão de que não é pela nossa força, não é pelos nossos ritos e rituais, não é pela nossa religião, mas é pela misericórdia, bondade e o amor dele, enquanto a gente não chegar a essa conclusão, a gente vai viver na religiosidade, na mediocridade, na pequenez dos pensamentos humanos, e nunca vamos ter um encontro real com Deus. Quando você chega ao fim de si mesmo, quando você olha e fala assim, isso tudo não está funcionando para nada, ou está me levando para um lugar que não é onde eu quero chegar, eu me rendo a ti, nesse momento Deus se revela a você. E a sua vida muda da água para o vinho. Ele sempre te amou profundamente. Deus não criou você para ser tão independente quanto você imagina. Presta bem atenção nisso. Deus não te criou para ser tão independente quanto você pensa. Independente de outros homens, sim, mas inteiramente dependente dele. Sempre. Você foi criado para ser dependente de Deus, cuidado por Deus. Você não foi criado para se virar nos 30. Você foi criado para ser dependente de Deus. Vou repetir, você não foi criado para se virar nos 30. Você foi criado para ser dependente de Deus. Veja só o seguinte, Davi, antes de ser um dos maiores reis que já existiram, ele foi um pastor de ovelhas. Mas ele escreveu o Salmo 23, quando? Quando ele já era um rei. As pessoas pensam que Davi compôs o Salmo 23 e os salmos não foram compostos no campo. Davi no campo com uma lira, com uma harpa. O Senhor é o meu pastor, as ovelhinhas pastando. Não, os salmos, a maioria esmagadora dos salmos foi composta num período de 40 anos, quando a Arca da Aliança foi trazida de volta por Davi. Estava lá com os filisteus, depois passou um tempo na casa de Obed-edom, e agora Davi vai lá, resgata e traz para Jerusalém, coloca no monte Sião, e as pessoas, ele designa um grupo de levitas que se revezavam ali durante 24 horas, louvando a Deus, como uma espécie de um coral em torno da Arca da Aliança, e ali naquele período de 40 anos, quando a Arca esteve ali, no Monte Sião em Jerusalém, é que os salmos, a maioria esmagadora dos salmos foram compostos. E Davi, quando já era um rei, poderoso, com grana, com exército, com tudo que tem direito, ele compôs um salmo que diz, o Senhor é o meu pastor. Ele era um rei com toda a autoridade, com todo o poder de um rei, mas ainda assim ele se via como uma ovelha, que precisava ser cuidada pelo supremo pastor. Davi não chegou na condição de rei e disse, olha, já não preciso de mais nada, nem que Deus me ajude, que agora eu tenho tudo. Eu tenho grana, eu tenho poder, eu tenho exércitos, eu tenho tudo que um rei deseja. Eu tenho comidas, do bom e do melhor, posso comer o que eu quiser, não tem mais problema. Já não sou mais um pobre pastor lá cuidando das ovelhas do meu pai. Eu agora sou um camarada que mora num palácio, não estou morando num barraco. Eu não preciso mais de Deus. Não, foi justamente nesse momento em que ele estava vivendo da abundância, na plenitude do seu reinado, que ele diz, o Senhor é que é o meu pastor.
Por isso nada me faltará. Não é porque eu sou rei, não é porque eu mando, não é porque eu tenho autoridade, não é porque eu tenho uma coroa, mas o Senhor é o meu pastor e por causa disso nada me faltará. Vamos dar uma olhada no Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que você pode repetir isso em alto e bom som? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Não me faltará paz, não me faltarão recursos financeiros, não me faltará saúde, não me faltará favor, não me faltará nada. Ele me suprirá em cada uma das minhas necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Amém! Cara, assim como Davi, você precisa aprender a se deixar ser amado e cuidado por Deus. Davi aprendeu a ser amado e a ser cuidado. Você precisa aprender a ser amado e cuidado por Deus. Aprender a viver no descanso. Não somente entrar no descanso, mas a viver no descanso, que é esse estado de confiança plena, de que Deus não falhará jamais, sabendo que o bom pastor cuida de você, porque Ele te ama. Ele não cuida de você porque você acende velas. Ele não cuida de você porque você jejua feito um louco. Ele não cuida de você porque você ora 24 horas sem parar. Ele não cuida de você porque você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 500 vezes. Não, Ele cuida de você porque Ele te ama incondicionalmente. Porque você é ovelha do rebanho dEle. Ele tem responsabilidade sobre você, porque você é ovelha do rebanho dEle. Olha só o que diz aqui Jeremias capítulo 23, versículos 3 e 4. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Agora olha só o que Jesus disse em João 10, 10. O ladrão vem somente, unicamente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pergunta agora é, em qual contexto Jesus disse isso aqui? Para saber o contexto, eu vou ler João capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Olha só o que Jesus está dizendo. Em verdade, digo a vocês, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Gente, a ovelha é um bicho impressionante. A ovelha, ela reconhece, ela não enxerga bem, mas ela reconhece a voz do pastor de uma forma, assim, impressionante. Impressionante. Pode ter alguém com uma voz parecida. Quando o pastor começa a chamar, a ovelha vem direitinho para junto do pastor, que cuida delas, que leva elas para beber água, que leva para pastar. É impressionante.
elas estão lá longe. O pastor começa daqui de longe a gritar, chama, ei, ei, ovelha, tá. Elas começam a vir. Começam a vir e colam com ele. Para onde ele for, elas vão atrás. E não reconhecem outra voz. Se uma outra pessoa falar, chamar, gritar, berrar, elas não reconhecem. Agora aqui, versículo 5, Jesus diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Peraí, eu li o versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, presta sua atenção no seguinte, eu vou voltar a ler aqui Jeremias 23. Jeremias 23, versículos 3 e 4, o profeta Jeremias diz que Deus está dizendo, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém, gente? Deixa eu mostrar para você como é que isso funciona. Deixa eu chamar aqui, eu vou montar aqui um aprisco. Vou montar, cadê aqui? Onde é que está o meu aprisco aqui? E as ovelhas? Demorou. Não entra andando não, vem correndo logo, gente. Está chegando a hora do almoço. Vamos lá. Vamos montar o aprisco aqui. Acho que vocês têm que chegar um pouquinho mais para trás, para abrir um pouquinho mais. Senão não vai caber. É legal, tá bom, tá bom. Acho que nessa distância dá. Deixa eu ver. Tá faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando 3 aqui, né? Eu escalei 10. Ok, não tem 10. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecha um pouquinho mais aqui. Eu pensei que ia dar para abrir mais, mas vai ter que fechar um pouco mais. Fecha, fica nessa, isso aqui. Não, fecha mais. Vem cá, Evelyn. Pera aí, Luiz, fica aí mesmo. Vem cá, Evelyn. Vem mais um? Tem mais uma pessoa? Cadê? Pronto, senta aí. Pode ser. Fecha um pouquinho mais aqui. Não, vocês podem ficar. Gente, imagina esse pessoal aqui, isso são pedras. Como é que era um aprisco na época de Jesus? Havia os apriscos a que Jesus se refere, que a ovelha entra e sai, o porteiro. Esses apriscos eram apriscos públicos. Muitos desses apriscos no campo, havia apriscos públicos. Ou seja, os pastores juntavam uma montoeira de pedras, faziam esse muro, que era uma espécie montado numa forma de uma ferradura, de um U, alguma coisa assim. E esse aprisco podia ser usado pelo pastor que fosse passar a noite com as suas ovelhas no campo. Então, na época do verão, não no inverno, porque no inverno é um frio danado e o pastor procurava uma caverna. Mas na época do verão, o pastor passava o dia com as suas ovelhas no campo e às vezes ele ia longe para buscar pastagem, porque o ambiente aonde Israel está é um ambiente de clima desértico. Então não tem pastagem para tudo quanto é lado. Então o camarada saía durante o dia procurando pastagens, mas ele andava tanto para tão longe que não dava tempo de voltar. Então havia os apriscos públicos, onde ele podia colocar as suas ovelhas e passava a noite ali. Quando Jesus diz, eu sou a porta, é porque nesses apriscos públicos não tinha porta. O que era a porta de um aprisco público? Era o pastor. Era o pastor. Então o que o pastor fazia? Na hora de dormir, ele pegava as ovelhas, botava para dentro
E ele botava lá as suas coisas, se aprontava, e ele deitava, e ele era a porta. Se uma ovelha tentasse, por um acaso, no meio da noite, acordou com vontade de ir ao banheiro, quer sair, tinha que passar por ele. Passando por ele, esbarrando nele, ele acordava e já pegava a ovelha. Não deixava a ovelha se desgarrar e sair, perdido no meio da noite. Então ele era a porta. Por isso Jesus disse, eu sou a porta. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Cadê as minhas ovelhas aqui? Estão aqui as minhas ovelhas. Mas tem também o falso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas também vem o falso. Cadê o falso pastor? Está ali, ó. O que o falso pastor vai tentar fazer? Engordar o rebanho dele com as minhas ovelhas. Aí ele começa a chamar as ovelhas. Não, ovelha não é cachorro nem gato. Deixa eu botar as minhas ovelhas no aprisco. Minhas ovelhas, vem, ei. Fica aí no aprisco. Sou eu a porta. Tentou sair, não tem como, porque eu estou aqui. Vai tentar sair? Vai esbarrar. Ó, já esbarrou no pastor. Não vai. Mas se eu quiser, porque Jesus disse, as minhas ovelhas, elas entram e saem, porque nós somos livres. Elas não ficam aprisionadas. Elas não estão aprisionadas no aprisco. Elas podem entrar e sair. E por que eu posso dar a elas a liberdade de entrar e sair? Porque elas conhecem a minha voz. E no momento em que eu olhar e elas estiverem indo para longe, eu simplesmente chamo, ovelha, ela começa a voltar, porque ela conhece a voz do pastor. Ela reconhece a voz do pastor. Tem um outro falso pastor tentando chamar as ovelhas. Mas quando eu chamo as ovelhas, minhas ovelhas, vem comigo, vamos procurar pastagem. Vamos procurar aí águas tranquilas. Vamos procurar um lugar onde a gente vem, ovelha, vem. E o falso pastor está lá, ó. Esse falso pastor está fraco demais. Chama aí as ovelhas, rapaz. Vamos nessa, vem comigo. Eu vou levar vocês para um pasto verdejante. Está o falso pastor chamando também. Ô pastor, não para não. Chama aí as ovelhas, quero ver se elas vão. Ei, aqui ó, vamos. Tem pasto verdejante para lá, tem águas tranquilas para lá, e o falso pastor está calado. Já perdeu mesmo? Já perdeu? Então ele já até desistiu. Vamos comigo. Eu vou levar para vocês para pastos verdejantes. Falso pastor está quieto. Ô falso pastor, chama as ovelhas aí, rapaz. Está estragando a minha ilustração aqui, pô. Vem comigo, minhas ovelhas. Vamos nessa. Pasto verdejante. Já pastaram? Beber água tranquila? Beleza, vamos voltar para o aprisco. Deixa ele chamar. Vamos voltar tranquilamente. Está ouvindo a minha voz? Vocês estão ouvindo a minha voz? Então me seguem, porque aonde o pastor chama as ovelhas, estão indo. Aí eu posso botá-las de volta para dentro do aprisco, lugar de segurança. Agora, o cara vem por fora para tentar pular a mureta, porque ele sabe que se tentar entrar pela porta, o pastor acorda. O pastor na porta não só impede a ovelha de fugir, mas ele também impede do falso pastor entrar para sequestrar uma ovelha. Então ele tenta vir pelo muro. Mas ainda que ele venha pelo muro e pegue uma das ovelhas e leve, se o pastor começar a chamar, aonde a ovelha estiver, ela vem buscar porque ela reconhece a voz. Irmão, você sabe que nós lemos esse texto de Jeremias? Darei pastores que apacentem as minhas ovelhas. Essa palavra, pastor, no hebraico, deixa eu mostrar para vocês aqui.
Pastor no hebraico são essas 3 letrinhas aqui. Resh, Ain, Re. Ra. Consegue falar comigo? Ra. E esse último A não é nem A, é Ra. Ra. Tem que dar uma soprada, né? Ra. Pastor, ou o verbo apacentar é o mesmo. É a mesma. Ra. É pastor. Então ele usa Ra 2 vezes. Eu levantarei Ra, pastores, que Ra, apacentem as minhas ovelhas. Ele vai trazer essas ovelhas e nenhuma delas faltará. Nenhuma ficará de fora. Agora, essa palavra aqui, 3 letrinhas e letras em hebraico têm significado. Resh, cabeça. A segunda letra, que parece um Y, Ain, é um olho. E a última, Re, é o número, é a palavra, é a letra que significa graça. O que essa palavra pastor significa? O líder, cabeça, o pastor, está de olho sobre você e ele pastoreia pela graça. Se você tirar uma letrinha, a última letra, se você tirar a última letra, o Re, vai sobrar só Resh Ain. Resh Ain forma Ra. Ra ou Ra, no hebraico, significa tribulação, problema, divisão, confusão. Isso tudo é o Ra. Tirou a graça, vira confusão. A palavra pastor só é pastor porque tem o Re, tem graça. Tirou a graça, vira confusão, vira Ra. Não é mais Ra, é Ra. Confusão, divisão, tribulação, problema. Você acrescenta de volta a letra, quando você coloca o Re, o que você está fazendo quando você coloca o Re de volta? Você está transformando a maldição em bênção. Jesus, a especialidade dele é transformar a maldição em bênção, porque ele é o bom pastor que pega a tribulação, a divisão, a confusão, a maldição e acrescenta a graça, e aquilo que era maldição vira bênção. Pelo menos para as ovelhas dele. Para as ovelhas dele, o que era maldição vira bênção. E ainda que o falso pastor esteja gritando para lá e para cá, sabe qual é o problema? O problema é se essas ovelhas, ao invés de serem criadas e educadas ouvindo a minha voz, elas são criadas e educadas ouvindo a voz dele. Porque se elas aprendem a seguir a voz dele, para mudar de lá para cá e ouvir a voz do bom pastor, é um problema do tamanho de um bonde. E qual é o problema na igreja hoje? É que tem muita gente seguindo a voz de um falso pastor. Porque Jesus não veio ao mundo para julgar, ele veio porque ele nos amou, ele veio para salvar. Mas quando você fica anunciando juízo, lei, as pessoas se atemorizam e elas começam não mais a dar ouvidos à voz do bom pastor, mas à voz do falso pastor. E o falso pastor não vai te conduzir para pastos verdejantes, vai te conduzir para um pântano, onde o que você tem de alimento é triste, é tristeza, é falta de paz, é falta de alegria, é confusão mental, é confusão emocional, é confusão de tudo quanto é jeito, tipo e qualidade. Você não foi chamado para viver em confusão, você foi chamado para viver debaixo de paz, de alegria, de uma vida abençoada. Amém? Aleluia! O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará, porque Ele é o número 1 na responsabilidade de prover o que eu preciso. Será que você pode levantar agora uma das suas mãos e dizer isso? O Senhor é o meu pastor. Ele é o responsável número 1 pelo suprimento das minhas necessidades. Não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Você pode pegar os elementos da ceia, mesmo estando ainda sentado. Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós queremos celebrar
a tua ressurreição, mas antes de celebrar a ressurreição, nós precisamos necessariamente anunciar a morte. Jesus morreu por nós, deu a sua vida, para que nós fôssemos salvos, não para que fôssemos julgados. O que Deus enviou foi um Salvador. O que Deus enviou não foi um juiz, mas um Salvador. Muito obrigado, Jesus. Irmão, enquanto você está com esses elementos na mão, deixa eu projetar aqui mais uma vez o texto de Jeremias. Obrigado, Paulista. O texto de Jeremias, eu vou ler esse texto aqui. Levantarei sobre elas as ovelhas, o povo de Deus, pastores, Raá, que as apacentem, Raá, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deixa eu projetar esse versículo para você, numa outra versão, que é a versão King James, em inglês, que eu traduzi para o português. Olha só como diz na King James. And I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Vou botar a tradução ao pé da letra disso aqui para você. Fica assim: estabelecerei pastores sobre elas, que as alimentarão, e elas não mais temerão, não desanimarão, e não terão falta de nada. Uma versão, é possível traduzir do hebraico para o português das duas formas. Nenhuma delas faltará, ou elas não terão falta de nada. Qual é a intenção de Deus quando coloca essa possibilidade de tradução? É que nenhuma ovelha dele faltará, porque no dia em que ele tiver que levar a sua igreja, ele vai levar a igreja inteira, não vai ficar um para trás. Ninguém fica para trás. Mas também, enquanto a gente está aqui, nada nos faltará, porque ele é o nosso pastor, o nosso supridor, porque ele nos ama incondicionalmente, profundamente. Aleluia. Amém. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. E mais, ele diz aqui que quando ele cuida de nós, e nós estamos conscientes desse cuidado, o temor vai embora. O temor vai embora. Medo disso, medo daquilo, medo de não ter, medo de faltar, medo de qualquer coisa, vai embora, porque você sabe, ele cuida de você. Não temerão nem se espantarão. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque ele nos ama incondicionalmente. É promessa dele.